Sejam todos bem-vindos à Academia do Pensamento Criativo, que continua com esse trabalho maravilhoso da busca da consciência. Os estudantes do livro Um Curso em Milagres precisam aperceber-se de uma questão muito importante para ter o melhor aproveitamento de todos os momentos que irão dedicar-se à leitura do livro. Quando eu falo leitura, diga-se estudar o livro. Cada parágrafo que nós estudamos, nós temos que fazer a seguinte observação. Existe aí uma mudança muito grande de energia e da ideia nova que o estudante deverá se sintonizar, adentrar essa energia. Vejamos assim, cada palavra é um símbolo, cada símbolo sua energia própria. A energia dos símbolos não devem ser generalizadas, mas especificadas, cada um com uma função diferente da outra. Quando vamos fazer a leitura deste livro e usamos uma técnica similar ao que fazíamos antes numa leitura casual, aí não encontraremos o que estamos procurando. Porque o livro Um Curso em Milagres deixa-nos bem claro que cada palavra, cada símbolo tem energia própria. E o estudante, para bem compreender o texto que está sendo lido, precisa primeiro buscar sentir a energia do símbolo que está diante dele. Este livro, ele tem o objetivo seguinte: educação e disciplina do pensamento. Flui naturalmente a educação do sentimento do estudante. E este sentir é que nos dá as condições ideais para decifrar esses símbolos. É através de uma energia muito sutil, que são nossos sentimentos. Se fizermos essa leitura e não sentirmos a energia, a beleza, a grandeza do que está sendo estudado, não iremos alcançar com isso o objetivo pelo qual estamos estudando este maravilhoso livro sagrado. Hoje, duas palavras, dois símbolos é que deverão ser decifrados, compreendidos por nós neste encontro. Então, vamos à leitura do texto, para que isso fique bem compreendido. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante de seu Criador. Tu és uma criação perfeita.
e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem se reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor, porque é um irmão e à devoção se é devotado. É somente minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Nós vamos precisar falar neste momento a respeito do que é produzir um livro. Como é que isso ocorre? O escritor leva ao editor os manuscritos, uma cópia de sua ideia. O editor, quando aprovado esta história, imprime esse livro, mas não em edição, mas apenas algumas cópias, para que pessoas muito bem preparadas façam a leitura desse texto, fazendo as correções necessárias de linguagem. A qualidade de um livro está por quantas pessoas passam esse livro. Ou seja, quando passa por 3 pessoas, o nível de erro e equívoco é muito pequeno em termos de linguagem, em termos de escrita. Devemos imaginar o seguinte: o livro Um Curso em Milagres, ele lida com as palavras de uma forma ainda mais intensa, extraindo dela não somente informação, mas sentimento e emoção, dando uma característica ainda maior ao que está sendo lido. Vejam só, o livro Um Curso em Milagres, ele é traduzido do inglês para o português. Ocorre que muitas expressões em inglês não há tradução precisa no português. Ora, os tradutores de Um Curso em Milagres trabalharam durante 10 anos para elaborar essa obra. Mas como, acredito eu, lhes faltando um pouco de sentimento e emoção nestas traduções, cometeram pequenos equívocos, muito natural no homem no planeta. Nos é muito difícil atingirmos a perfeição em nossas atividades. Então, ao analisar o texto de hoje, nós vamos fazer uma modificação em uma frase, mas antes de fazer, esclarecemos por que está sendo feito. Resumindo,
editar um livro exige muita atenção. Traduzir, atenção redobrada. E mesmo assim, o estudante, se não envolver-se em sentimento e emoção, não irá se sentir preparado e capacitado para fazer as modificações que o texto exige. Com isso, nós vamos dar início à interpretação desse texto maravilhoso que está diante de nós. A primeira frase nos diz o seguinte: a reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. A frase seguinte vai nos ajudar um pouco mais na compreensão da primeira, ou seja, de que maneira a palavra reverência deve ser exercitada pelo estudante de um curso em milagres. É por isso que qualquer tentativa de ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante de seu Criador. Então vamos ao seguinte: a reverência é um sentimento. Reverência é um sentimento maior que admiração. A reverência, conforme diz a frase seguinte, diz: o estado de reverência é pleno de adoração. O estado é uma consciência, um sentimento, que essa palavra aqui significa. Então vejamos assim: a reverência deve ser reservada para a revelação, ou seja, só aquele que se aproxima de revelação é que usa corretamente a reverência ou a adoração. Porque isso implica que o homem encontra-se diante do seu Criador. Ora, para nós nos sentir diante de nosso Criador, não é uma imaginação, é mais que isto, é um sentimento, é uma plenitude, conforme diz o texto, é um momento pleno, e que os estudantes, os caminhantes espirituais, sabem muito bem que esses momentos de comunicação com o nosso Pai são momentos muito especiais e que nós atingimos quando estamos plenos de harmonia, é que podemos nos sintonizar com grande precisão com o Criador. Voltamos ao texto então. A reverência deve ser
reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração. Esta frase nos diz o seguinte: que aquele irmão que decifra os códigos inteligentes, que nos explica mais corretamente os símbolos, os fatos, os acontecimentos que envolvem a nossa vida, isso não o torna desigual. A igualdade permanece. Ou seja, aquele que é o explicador dos textos sagrados não confere a ele uma postura diferenciada dos seus irmãos. O homem, em sua evolução, quanto mais evolui, quanto mais aprende, quanto mais exercita a consciência, mais consciente se encontra da sua igualdade com toda a humanidade. Quando estudamos os livros sagrados e começamos a nos perceber diferente um dos outros, precisamos redobrar a nossa atenção às lições, aos exercícios que estamos fazendo, porque a igualdade é o nível máximo que o homem alcança. Então, a frase diz assim: tu és uma criação perfeita. Vejam só. A perfeição está inserida em todo homem. O que difere um dos outros é a consciência. Aquele que já tem a consciência da sua perfeição e aquele que ainda tem a dúvida, a desconfiança de que as dificuldades do dia a dia lhe tiram essa perfeição. Não é assim que acontece. A perfeição é inerente a todo homem e não são os nossos deslizes existenciais que retiram de nós essa perfeição, exigindo com isso do estudante uma visão muito ampla da vida. Quando eu digo vida, leia-se vida física e extrafísica, para aí sim encontrar em todo caminhante a perfeição do Pai. Sem isso, a diferença fica muito clara entre todos, quando na realidade apenas estamos vendo o que o nosso olhar físico nos mostra. Ainda não temos a visão espiritual
para encontrarmos a perfeição, o ser divino que está inserido em todos nós. Muito bem. Tu és uma criação perfeita e deves reverência somente na presença do Criador da perfeição. Nós somos induzidos a prestar essa reverência, uma postura diferenciada, a muitos irmãos nossos por seus feitos em benefício da humanidade. Porque acreditamos que esta vida diferenciada dá a este irmão nosso uma categoria diferente de ser, de pessoa. Se pensarmos mais profundamente, nós aí estamos criando uma nova ordem universal. Porque Deus criou os espíritos todos iguais, e nós, por a nossa visão pequena, começamos a nos ver diferentes e separados, com qualidades maiores e menores, um diante de outros, quando, na verdade, é apenas um olhar ilusório sobre essa perfeição existente em todos nós. Esta palavra perfeição, em lições futuras, teremos capítulos dedicados exclusivamente a elas, e aí nós vamos extrair tudo que ela traz de benéfico a todos nós. Hoje estamos fazendo isso com reverência e devoção. A perfeição exige de nós uma reflexão ainda maior, então, em hora oportuna, trataríamos deste assunto ou desta lição. Vamos adiante, então? O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Milagre é um sinal de amor entre iguais. Então, aqui sublinha tudo que nós estudamos até então. Quando milagre, leia-se modificação de pensamento. Nosso Pai Celestial, Ele não vive essa experiência de modificar o seu pensamento. Apenas os caminhantes, os aventureiros do universo, é que vivem várias escalas de consciência e que de tempos em tempos modificam o seu pensamento, a sua visão sobre si mesmo. Mas aqueles que aprendem primeiro não são diferentes daqueles que têm maior dificuldade por motivos dos mais variados, até culturais, para compreender com precisão as modificações que acontecem em sua mente, em seu aprendizado. Por muito tempo,
a humanidade tem vivido grandes modificações na área física e as áreas do conhecimento espiritual, agora que a humanidade está experimentando um grande aceleramento evolutivo. A evolução hoje do homem no planeta a nível espiritual, podemos dizer com toda segurança que é o mesmo encontrado na área da informática. A quantidade de irmãos que estão nos apresentando uma literatura maravilhosa nesse sentido é muito grande. É muito vasta. E aqueles que buscam conhecer-se a cada dia encontram informações extremamente privilegiadas. E quanto melhor já trabalhado a sua visão ampla sobre todas as coisas, irá dar grandes passos dentro de si mesmo. Voltamos ao texto. Iguais não devem se reverenciar um ao outro, pois a reverência implica em desigualdade. Agora aqui, eu vou abrir um parêntese em nosso estudo e esclarecer o seguinte. O livro Um Curso em Milagres, no início dele, é descrito a história de como tudo isso aconteceu. E nessa história ali contada, a gente começa a perceber com muita clareza quem foi o autor deste livro, quem nos passou essas informações. E quando, estudando, nos modificando e sentindo as emoções que esses códigos nos transmitem, passamos nós também a ter a certeza de que o grande autor dessa obra é o nosso querido e amado Mestre Jesus. Porque observamos com muita clareza que este irmão conhece todas as nossas dificuldades de nos modificar, nos passando passo a passo, com muita clareza, tudo que iremos vivenciar nesta caminhada. Aquilo que necessita ser modificado, aquilo que precisamos olhar com mais cuidado, repensar tudo que já foi aprendido. E é através desta meditação profunda, deste novo sentimento, iremos perceber com muita clareza que o grande autor dessa obra é o nosso Mestre. E aqui ele nos diz: iguais não se deve reverenciar um ao outro, pois a reverência implica em desigualdade. E ele aqui vem nos esclarecer sobre o relacionamento correto que devemos ter com este nosso irmão. Assunto que poderá, claro, causar alguma polêmica,
Mas precisamos compreender que o livro Um Curso em Milagres é a grande revelação deste milênio. Sem esta compreensão, sem esta vivência, sem essa experiência, é impossível que nós tenhamos tamanha capacidade de bem interpretar este livro. Vamos voltar à leitura do livro. Aí ele diz assim: é, portanto, uma reação inadequada a mim. Esta frase sublinha nossas palavras anteriores. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Que reação inadequada ele está nos falando? A reverência. Então, devemos olhar Deus como Criador, Jesus como um irmão. E nós vamos verificar nesse texto, nas frases posteriores, a confirmação de tudo isso. Para aqueles que, num primeiro momento, tiveram alguma dúvida, esta frase causa-nos uma grande surpresa. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e a obediência por sua maior sabedoria. Vejam só. O respeito à experiência e a obediência ao sábio. Hoje, a palavra inteligência e sabedoria se confundem. Mas o caminhante espiritual tem que compreender a diferença com muita precisão. E nos capítulos posteriores, isto será muito bem esclarecido. Vamos então ao texto. Ele também tem direito ao amor, porque é um irmão, e a devoção se é devotado. Muito bem. A quem nós devemos ser devotados? A quem nós temos uma determinada devoção? As pessoas que nós conhecemos intimamente. Por quê? Devoção, leia-se, confiança. A mesma confiança que o nosso mestre deposita em nós, é esta confiança que devemos depositar nele. Isso só nos é permitido se o conhecermos profundamente, se nós tivermos a certeza que todo o tempo que ele viveu entre nós, dedicou-se integralmente a esta modificação de todo um sistema de pensamento. Ora, todos aqueles que se dedicam com devoção a esse trabalho, esses sim merecem a nossa confiança,
Nós passamos a confiar. Porque este irmão é que vai sinalizando o caminho a seguir. Ele vai na frente, aparando as arestas, retirando os obstáculos, para que aqueles que lhe têm a devoção, a admiração, possam caminhar, primeiro, mais esclarecidos, segundo, dando-lhes a coragem para segui-lo. Tarefa que é muito difícil. Caminhar por estradas desconhecidas é muito difícil. Em determinados obstáculos, esmorecemos e desistimos da caminhada. E voltamos para os nossos caminhos antigos, também conhecidos. Mas não queríamos correr risco tamanho enfrentando situações ainda desconhecidas. Então, devoção e devotado é um relacionamento íntimo que surge entre irmãos, trazendo a eles a confiança mútua de que esta confiança irá lhes permitir um andar mais suave por caminhos difíceis e ainda desconhecidos. E só com esta confiança é que nos confiamos tamanha jornada. Eu posso ver a jornada e não aceitar a jornada. Eu confiar a mim mesmo um caminho pioneiro, eu tenho que ter certeza naquela luz, naquele sinal que eu estou seguindo, para que meus passos sejam dados com segurança. Esse texto é maravilhoso e nós podemos caminhar por ele por muito tempo, expressando toda a grandeza e a beleza de cada símbolo diante de nós. O livro nos fala o seguinte: as frases seguintes são as mais exigentes. Só aqueles que já têm a confiança, aqueles que gostam do novo, que irão compreender com mais facilidade e rapidez. Outros precisarão de algumas horas, dias, meses, para bem assimilar o que essas frases nos diz. Vejam só: não há nada em mim que não possas atingir. Não há nada em mim que você não possa fazer. Tudo que eu sou é o que você é. Vejamos o seguinte: este mestre tão admirado, tão, por que não dizer, endeusado, em muitos momentos a humanidade caminhou
por estas terras, confundindo-se com Deus e Jesus. E ele aqui nesta frase, ele procura deixar bem claro que ele é um filho do Pai, igual todos que caminham por todo o universo. O Pai é pleno de amor e oferece este amor a todas as suas criações, nunca diferenciando umas das outras. Aquele que aprende primeiro é mais amado. O que demora mais é desprestigiado. Nosso Pai não nos trata assim. Só para confundir ou ajudar, vamos dizer assim. Quem gostou mais da aventura, fica se aventurando mais tempo, vivendo por mais tempo as dificuldades que a vida oferece, porque a vida é uma grande aventura. Os caminhos que percorremos são os mais variados. E numa dessas andanças, nos emaranhamos em fatos e acontecimentos que tornam-se muito difíceis de serem decifrados, e ali permanecemos até por milhares de anos, aprendendo, compreendendo muito bem as nuances de nossa mente, da nossa capacidade criativa, daquilo que nós somos, para a gente atingir este ponto máximo que ele nos mostra aqui. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Esta frase é de uma importância e que merece de nós uma grande reflexão, para podermos seguir nesta estrada que o livro Um Curso em Milagres nos apresenta. Porque se nós observarmos que estamos estudando ainda a primeira página de um livro que possui 738, já nos coloca em discussão assuntos desta importância, imagine o que vem depois. Isso aqui são as primeiras palavras que o Mestre oferece para aqueles que têm boa vontade e querem evoluir, não desperdiçando nem um minuto do seu tempo. Porque aquele que olhar essas frases e buscar nela o ser que ela é, ela nunca terá cansaço, ela nunca vai se sentir triste, ela nunca vai deixar de se sentir desafiada e diante de uma grande aventura a ser percorrida. É um grande desafio para nós, dito pensadores, buscadores da verdade. São palavras riquíssimas que devemos nos voltar, nos dedicar à compreensão. E ao decifrar esta beleza, e quando isso se transforma já em nós, em sentimento, nós compartilhar com todos os nossos irmãos, que é este o objetivo deste trabalho, desta página que nós estamos, primeiro, oferecendo a nós mesmos, e depois a todos aqueles que buscam dar os primeiros passos nesta caminhada maravilhosa. Então, vejam só, eu nada tenho que não possas atingir. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais.
E aí vem o assunto que eu lhes falei no início desta página, as dificuldades das traduções. A frase diz assim: a diferença entre nós agora é. Vamos fazer um insight. Anterior à palavra a, nós vamos botar a palavra não, o símbolo não. A frase fica o seguinte: não há diferença entre nós agora. Perceberam como torna-se muito mais fácil a compreensão do texto? Não há diferença entre nós agora. É que eu não tenho nada mais. Não há diferença entre nós agora. É que eu não tenho nada mais. Ou seja, tudo que Jesus tem é exatamente aquilo que nós temos. Não há diferença entre nós agora. É que eu não tenho nada mais. É que eu não tenho nada mais. Jesus apenas compreendeu com precisão a criação do Pai. A criação compreendeu o Pai. O criado compreendeu o Criador. E, portanto, aí passa a criar igual ao Pai. Sem isso, sem esta igualdade, não há como manifestar a perfeição que em nós está. Estaremos trabalhando com valores diferentes uns dos outros. E aqui, mais uma vez, o nosso mestre nos mostra com muita clareza o que é o amor incondicional falado por todos os lugares. E muitas vezes ainda não bem compreendido, porque teimamos em ver a diferença entre as criaturas. Não conseguimos nos ver perfeitamente iguais, achando que um é mais privilegiado que o outro. E aqui nesta frase, ele se deixa bem claro. E depois, ele sublinha isso nos dizendo assim: isso me deixa em um estado que em ti é potencial. Esta frase mostra a grandeza do Mestre em nos conhecer. Ele aqui se coloca diante de nós como uma luz, como um rumo, como um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui ele deixa isso bem claro. Porque ele diz assim: isso me deixa em ti apenas um potencial. Por exemplo, quando olhamos para Jesus e vemos tudo que ele fez e que pode fazer, e nós sabendo que tudo que ele tem, nós temos um exemplo grandioso e maravilhoso a ser seguido. E todas as arestas do caminho, as dificuldades que encontramos, são as grandes lições a ser compreendidas, nos trazendo a certeza de que tudo que a vida nos oferece é bom, não depende apenas de nossa capacidade de compreensão. Então, esta frase final que sublinha todo o nosso estudo, isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Olhamos em Jesus e ali vemos o potencial que está em nós.
Jesus mostra aquilo que nós seremos e muito mais. Tudo que Jesus fez é um pouco do muito que todos nós podemos fazer. E é isso, meus amigos, que é estudar este livro. É viver grandes desafios a cada frase, a cada palavra. Uma frase só nos joga de uma consciência para outra, exigindo de nós uma flexibilidade muito grande com o nosso pensamento. A partir do momento que nós passamos a ter dificuldades de decifrar novas informações, ali estacionamos por um período mais longo, até este símbolo ser bem compreendido. Mas com o curso em milagres, isso acontece incessantemente, fazendo com que o nosso pensamento adquira cada vez mais uma vontade grande de compreender mais e melhor tudo aquilo que somos, tudo aquilo que é. Portanto, o desafio está diante de nós e fazemos esse convite a todos para caminharmos juntos, para viver esses desafios, interpretando símbolo por símbolo e daí extraindo o que é melhor para cada um de nós. Claro que não temos como objetivo nos apropriar da verdade, mas oferecer a oportunidade de compreender as várias instâncias que essa verdade se oferece diante de nós, olhando com tudo com muito carinho, com essa vontade de aprender, para com isso sermos cada dia mais felizes. Agradeço a todos a paciência em estar aqui nesta confraternização. A Academia do Pensamento Criativo agradece e vos convida a enfrentar esse desafio grandioso, que é nos conhecer melhor. E que assim seja.